Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Eu sou o professor Elton, sou professor de geografia de vocês, né? Eu sou professor de todos os sétimos, na verdade, do sétimo B até o sétimo H, tá? Só não sou professor de geografia do sétimo A. E sou professor também de PD3 das turmas do sétimo ano, do sétimo D, E, F, G e H, e também dos sextos F, G, H e I, tá? Então eu sou professor de geografia, mas também estou dando aula de PD para essas turmas que eu avisei, que eu falei para vocês, tá? E aí, na aula de hoje, na verdade não é bem uma aula, é mais uma orientação para vocês, para que vocês possam ter mais facilidade no trabalho online agora em 2021, tá? Então, eu vou tentar sempre que tiver alguma coisa que precise de uma explicação, a aula com certeza vai ter, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer aula no Google Meet, e é isso que eu vou explicar aqui agora para vocês, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês. Só um segundo. Olha só, eu vou colocar para vocês lá no Google, no mural, tá? Do Google Classroom, para vocês, tá? Essa aqui é a grade de postagem do sétimo ano e aqui a grade de postagem do sexto ano, tá? Então vamos focar aqui primeiro no sétimo ano. Então olha só, no sétimo ano a gente pode perceber que aí tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vocês vão ter todos os professores à disposição de vocês todos os dias de segunda a sexta-feira, tá? Só que encontros no Google Meet, por exemplo, ou fórum de dúvida, ou alguma outra atividade que o professor queira fazer, no meu caso, eu vou trabalhar com aulas no Google Meet, tá? Então, sempre vou dar exemplo aqui do Google Meet. Sempre que o professor de geografia quiser fazer aula no Google Meet, ele vai fazer aqui, ó, na quarta-feira, tá vendo? Geografia, aqui, ó, geografia aula no Google Meet, tá? Por que que a gente fez isso? Porque senão vai chocar. A gente fez esses horários porque senão vai chocar de repente o professor de português querer fazer a aula no mesmo horário do professor de geografia e de matemática. Aí não dá certo. Então a gente tem que dividir os dias. Então a gente dividiu assim, ó. Na segunda-feira, professor de artes. Na terça-feira, o professor de matemática. Na quarta-feira, o professor de geografia. Na quinta-feira, o professor de português e na sexta-feira, o professor de educação física, tá? Aí, na outra semana, a gente não vai ter aula de geografia. Por quê? Porque os outros professores das outras disciplinas precisam da aula também. Então, ó, essa daqui é nessa semana, todas essas disciplinas: artes, matemática, geografia, português e educação física, tá? LP é língua portuguesa, tá bom? E aí, na outra semana, semana que vem, não vai ter aula de geografia no Google Meet, tá? Então, na aula do Google Meet, por exemplo, vai ter de PD1 e PD3. Aí os alunos de geografia, que na verdade são de PD do sétimo D, E, F, G e H, vão ter PD3 comigo na segunda-feira da outra semana. Então, semana que vem a gente vai ter aula de PD3 na segunda, tá? Para essas turmas, ok? Da turma do sétimo D até o sétimo H, ok? E aí, na segunda, PD1 e PD3. Na terça, LEM. O que é LEM, professor? Língua inglesa. Inglês, na terça. CN, Ciências Naturais, na quarta. Lembra que na semana anterior era Geografia? Né? Agora vai ser Ciências, tá vendo? História e PD2 na sexta-feira, tá? Como é que vai ser para os sextos anos? Aqui para os alunos do sexto ano, ó. Língua portuguesa na segunda, geografia, educação física na terça, ciências na quarta, língua inglesa na quinta, PD1 e PD2 na sexta, tá? E como é que vai ser as aulas de do sexto ano na outra semana, semana que vem? Vai ser assim, ó. Segunda-feira, geografia.
Não sou eu, porque eu sou professor dos 7º anos de geografia, lembra disso, tá? Então aqui, ó, geografia 6º anos, arte 6º anos na terça, quarta-feira PD3, então os alunos dos 6º anos que eu falei, tá? Que são os alunos, deixa eu lembrar aqui, que eu não lembro de cabeça. 6º ano, F, G, H e I, tá? F, G, H e I vai ter aula comigo, tá? Vai ter aula comigo na quarta-feira da semana que vem. Entenderam? Tudo bem? E história na quinta e matemática na sexta. Professor, por que dividiu isso? Porque a gente preferiu que vocês não tenham, por exemplo, aula de geografia, aí tem que acabar rápido a aula de geografia para correr para a aula seguinte, aula de matemática, por exemplo. Então não vai ter o risco de ter 2 aulas no mesmo dia. Professor, por quê? Se a gente no presencial sempre tem. Porque, gente, existem leis e portarias que falam que a gente tem que reduzir os momentos de aula aqui no computador com vocês, ou no celular, ou no tablet, tá? Por quê? Porque muitos alunos ainda têm internet fraca, ou muitos alunos têm que compartilhar o mesmo aparelho para poder acessar, né, essa aula, então a gente tem que fazer isso, tá? Não é porque a gente não quer. Se eu quisesse, se eu pudesse, eu queria ter aula com todo mundo, mas mesmo querendo, não é todo mundo que vai acessar a aula do Google Meet, por exemplo. Eu tenho várias turmas de geografia, sei lá, 270 alunos de geografia. Quando eu abro a aula, aparece 50, 60, 40. Isso porque eu junto todos os alunos de toda a turma, todas as turmas, numa sala só. Se eu abrir, por exemplo, para aula só do 7º A, só do 7º B, ou só do 7º C, vai aparecer 2, 3, 4 alunos, não compensa. Por mais que eu queira, mas isso não é viável, tá? E aí, por isso que a gente fez essa divisão, tá? E outra coisa que é muito importante, professor, quando que o senhor vai mandar as atividades? Isso é que é mais importante para vocês prestarem atenção aqui agora, tá? Só quem assistiu esse vídeo vai entender, ok? O professor de geografia, nessa semana, por exemplo, a semana que a gente está, hoje é terça-feira, dia 23 de março. Amanhã, dia 24, a gente vai ter aula no Google Meet, tá aqui, geografia. Vou postar para vocês depois o horário que a gente vai ter aula, ok? Então a gente vai ter aula amanhã, dia 24, de geografia no Google Meet, ok? Só que essa semana não vai ter atividade de geografia, porque eu só vou passar a atividade na semana que vem. Professor, e quem é que vai passar as atividades então essa semana? Quem vai passar as atividades para vocês essa semana são os professores que vão dar aula para vocês na outra semana. Por exemplo, artes, matemática, geografia, língua portuguesa e educação física vão dar aula no Google Meet, por exemplo. Tá? E semana que vem, artes, matemática, geografia, língua portuguesa e educação física vão passar a atividade. Isso quer dizer que quem vai passar a atividade nessa semana vai ser PD1, PD3, língua moderna, né, que é língua estrangeira moderna, que é inglês, ciências naturais, história e PD2. Então, para as minhas turmas de PD3, essa semana não vai ter aula no Google Meet. Mas essa semana vai ter atividade de PD3. Entenderam? E aí, quando a gente for para outra semana, semana que vem, vocês vão ter aula de PD, de inglês, de ciências, de história e de PD2. E aí, semana que vem é que vocês vão ter a atividade de artes, matemática, geografia, português e educação física. Deu para entender? Isso é muito importante que vocês entendam. Por quê? Porque muita gente vai perguntar, professor, não vai ter atividade de geografia essa semana? Não, porque na semana que vocês tiverem
aula no Meet, vocês não vão ter atividade. Então, vocês vão ter atividade de 15 em 15 dias e vocês vão ter aula no Meet também de 15 em 15 dias. Então, por exemplo, um mês tem 4 semanas, certo? Geralmente, tá? Vamos colocar 4 para melhorar. Então, digamos que em uma semana, tá? Tem 4 aulas. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui para vocês me verem, ó. Em uma semana, em um mês tem 4 semanas. Perdão, gente, eu tô me confundindo. Em um mês tem 4 semanas, certo? Em um mês tem 4 semanas. E aí, como é que vai ser? Em uma semana vocês têm aula no Meet, na outra semana vocês têm o quê? Atividade. Na outra semana vocês têm aula no Meet, na outra semana vocês têm atividade. Então vocês não vão ter atividade de geografia toda semana. Por quê? Porque uma semana é atividade, na outra semana é aula no Google Meet. Professor, o senhor vai dar aula no Meet toda semana? Não, só de 15 em 15 dias. Deu para entender? Professor, o senhor vai passar atividade toda semana? Não. Eu vou passar atividade o quê? De 15 em 15 dias. Deu para entender? Mas toda semana eu vou postar alguma coisa, algum material, alguma explicação de alguma coisa, algum vídeo, algum texto, tá? Mas aula no Meet, interação, eu com vocês, ao vivo aqui, só de 15 em 15 dias na quarta-feira de geografia e na segunda-feira de PD3, né? Deu para entender? Tudo bem? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque fica difícil para algumas pessoas entenderem se eu for só escrever, tá? Então, fala para os pais de vocês, assiste esse vídeo com os pais de vocês de preferência, se puder, né? Por quê? Para vocês entenderem, para os pais de vocês também entenderem como é que vai ser, tá? Então, em um mês, tem 4 semanas. Na semana 1, tem aula de geografia. Na semana 2, tem atividade de geografia. Na semana 3, tem aula de geografia no Meet. Na semana 4, tem atividade de geografia. E aí, isso quer dizer que não vai ter atividade nessa semana? Não. Porque, por exemplo, se essa semana não está tendo, por exemplo, aula de história, mas está tendo aula de geografia, então vai ser trocado. Enquanto vai ter aula de geografia, vai ter atividade de história. Aí na outra semana vai ter aula de história e atividade de geografia. Sempre vai inverter. Então, na verdade, vocês vão ter metade das aulas no Meet numa semana e metade das outras aulas na outra semana. Na primeira semana vocês vão ter metade das atividades, na outra semana vocês vão ter o quê? Metade das atividades. Ok? Então, aula de 15 em 15 dias, atividade de 15 em 15 dias. Não vou prolongar mais esse vídeo é só para vocês entenderem esse tipo de coisa. Então, amanhã tem aula de geografia no Meet, tá? Para os 7º anos. Na outra semana, semana que vem, vai ter aula de PD3, para quem eu tiver turma de PD3, tá ok? Atividade. Não vai ter atividade de geografia essa semana. Só vai ter atividade de geografia quando? Semana que vem. Ok? Deu para entender? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Esse vídeo é só para explicar isso, porque isso é um sistema diferente, por exemplo, de quem está vindo, né, do 6º ano para cá. Quem está vindo de outra escola também para cá ainda não sabe como é que o CFT3 está trabalhando, e essa é a melhor forma que encontrei para falar para vocês. Belezinha? Então, muito obrigado, eu espero vocês amanhã. Por favor, apareçam, porque é muito importante, muito legal. Todo mundo participe da aula do Google Meet amanhã. Tranquilo? Até mais, tchau, tchau.